Oi, gente, eu sou a Muquinha, também conhecida como Muca, e tô aqui com meu chazinho, quentinho, nessa manhã geladinha. E, enfim, hoje eu vou conversar sobre uma coisa que aconteceu aqui na minha vida e me deixou muito animada, sabe? De vez em quando acontecem umas coisas assim que botam nossas serotoninas, as nossas endorfinas lá em cima. E ontem aconteceu uma dessas comigo. Aqui a gente conversa enquanto eu faço minhas coisinhas, e a minha coisinha de hoje é este bordadinho aqui, que é bordar para sair do celular. E deixa eu contar o babado que aconteceu. Há 2 semanas atrás, eu e o Luiz fomos pro Rio de Janeiro, né? E daí eu queria muito ir numa peça do Gregório do Vivier, que é um cara que eu acho muito interessante, acho ele muito criativo, com certeza ele deve ser TDAH também, então eu me identifico bastante com isso. E eu queria muito encontrar ele. Mas tem uma coisa, assim, complicada, porque eu odeio tietar pessoas, assim. E eu não queria tietar ele. Eu gosto de passar a vida das pessoas e marcar, sabe? Então eu pensei, cara, vou fazer um bordadinho. E vou dar de mimo pra ele. E realmente, ter um presente pro seu ídolo te abre portas, sabe? Porque sempre que eu mostrava o meu bordadinho pra alguém, falava, esse bordadinho é pro Gregório do Vivier. As coisas aconteciam, né? Então, quando eu fui... Eu até fiz um vídeo disso aqui. Quando eu fui no Maracanã, eles não queriam deixar eu entrar com agulha. Claro, eu ia bordar no Maracanã, no jogo do Fluminense. Eles não queriam deixar eu entrar com agulha. Mas foi eu fazer um drama, falar, moça, eu tenho que entregar esse bordadinho pro Gregório do Vivier amanhã. Sim, eu inventei de fazer esse mimo um dia antes da viagem. Então, eu viajei bordando. Bordei em avião, bordei em trem, bordei em carro, bordei em fila, bordei em tudo que é lugar. Enfim, no dia da peça, aconteceu. Eu consegui entregar o meu bordadinho. De início eu perguntei se ele recebia os fãs no final da peça e me falaram que não. Daí novamente tirei meu bordadinho mágico da bolsa e mostrei. Moça, eu tenho um bordadinho pra entregar pro Gregório. E daí o pessoal da equipe ficou, uau, ai que lindo, nossa, ele vai adorar. Sabe, não, vou te falar um negócio assim. Tem uma porta lá atrás, pipipi, popopó. E daí, se tu for pra lá, ele sai por lá. E daí ele vai conseguir receber o teu bordadinho. Então, no fim da peça, lá fui eu pra essa porta. E, cara, fiquei a peça inteira nervosa, tá? Fiquei, tipo... Eu tava com medo das coisas... Eu tava com medo de dar certo. Eu tava com medo de não dar certo. Eu tava com medo de todos os cenários possíveis. O Luiz falou pra mim até que... No fim, isso era medo de viver quando a gente tá com medo de todas as alternativas que a vida pode apresentar pra gente. Mas tinha um porém. Nesses meus 4 dias, eu não consegui terminar o bordado, então ele ficou pela metade. Mas sabe, ele ficou bem bonito, mesmo assim, tá? E daí o que acontece? Acabou a peça, que foi ótima, inclusive. E eu fui lá pra essa porta misteriosa por onde o Gregório do Vivier sairia. E daí eu ia entregar o bordadinho pra ele. E daí fiquei lá esperando. Cada vez que essa porta abria, saía uma pessoa da produção. Meu coração dava um pulo, meu Deus do céu. E daí eu encontrei uma mulher lá. E essa mulher, ela queria um autógrafo do Greg no livro dela. E daí a gente ficou conversando, eu fiquei conversando com ela até pro meu nervosismo dissipar um pouco. E contei a nossa história, que a gente veio de Santa Catarina, e que sim, existem pessoas que gostam do Gregório do Vivier em Santa Catarina. E daí aconteceu, assim, de fazer o bordadinho e tal. E daí na hora que o Greg abriu a porta, nossa, meu coração gelou. Daí a mulher foi lá, pediu o autógrafo dele. E eu fui me preparando. Tem vídeo disso aqui no canal.
E na hora que eu consegui, chegou a minha vez de falar com ele, cara, a mulher começou a contar toda a nossa história. Começou a contar tudo. Eu falo rindo de tipo, eu e o Luiz, a gente tinha se preparado para todas as possibilidades. A gente ensaiou o que eu ia falar pro Greg, a gente ensaiou o que o Luiz ia falar pro Greg se eu não conseguisse falar com o Greg, mas a gente não ensaiou pro cenário em que ia ter uma mulher lá e ia contar toda a nossa história pro Greg antes da gente abrir a boca. Enfim, gente, sério, eu acho que isso poderia tranquilamente ser uma sketch do Portas do Fundo, sabe? O momento que tu vai falar com o teu ídolo e daí tu não consegue falar porque tem uma pessoa que fala por ti, sabe? Enfim, eu lembro que na hora eu só pensei, nossa, é a minha cara. Acontecer isso comigo é a minha cara. Enfim, consegui entregar o bordadinho pra ele gostou bastante. E, nossa, meu Deus, fiquei assim... Nossa, foi muito legal, foi muito emocionante, assim, tu vê uma loucurinha, porque eu sou cheia das loucurinhas, né? Eu sou TDAH, então ter ideias e pôr elas em prática e... Ai, sério, é muito satisfatório quando dá certo. Porque eu tô sempre tendo ideias, mas elas nem sempre engatam, né? Tipo, esse canal, esse espaço aqui de conversa, foi uma ideia que eu tive pra me aproximar das pessoas parecidas comigo. Faço as leituras de livro de autoaprimoramento, de espiritualidade, mas muitas vezes a coisa não engata, sabe? E daí desanima. E eu tava vindo numa sequência de ideias que não tava engatando, e eu tava um pouquinho desanimada. Então, acontecer esse acontecimento foi importante pra mim. Daí, enfim, entreguei e as semanas foram passando e acabou, a experiência acabou, era isso que tinha, rendeu tudo que podia ter rendido, né? E daí, aconteceu um programa que é o Não Importa, que é onde o Gregório do Vivier, ele fala das palhaçadas da vida dele e tal, é um programa no YouTube mais de palhaçada, assim. E daí foi aniversário dele, e eu nem tinha me ligado disso, mas foi aniversário dele, e ele tava contando dos presentes que ele ganhou. E ele não citou o meu bordadinho. E daí eu fiquei bem jururu. Cara, eu fiquei bem jururu. Fiquei perguntando... Tipo, cara, o ser humano é engraçado, né? As coisas acontecem, mas a gente quer sempre mais, mais, mais. Por que a gente só não fica feliz com os acontecimentos e deu? Né? Mas eu sei que eu fiquei nesses pensamentos errados de... Poxa, de certo ele nem tirou da bolsa ainda meu bordadinho. Pô, não sei o que, não sei o que. E daí deixei aquelas ideias de vibração baixa tomar conta de mim. Pois ontem estava eu vivendo a minha vida, fazendo meu bordadinho. E, cara, começou a live do Calma Urgente, que é uma live onde o Gregório encontra mais duas pessoas. Daí eu vendo lá, assistindo. De repente eu olho e tá meu bordadinho atrás do Gregório do Vivier. No escritório dele, no nicho dele. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu só falei assim, Luiz, o meu bordadinho está atrás do Gregório do Vivier. E daí eu comecei a chorar. Ai, gente, chorei de tipo assim, de emoção, de tipo, olha, uma ideia minha foi pra frente e deu certo, e tá lá, tem um pedaço meu na casa do Gregório do Vivier. E a gente ficou tipo, nossa, tu botou tanta energia e intenção nesse projeto, nesse bordadinho, e agora tá lá. E sabe, ficou eu e o Luiz filosofando sobre esse bordadinho e sobre toda essa saga, né? E, enfim, foi bem emocionante, assim, foi bem legal. E depois eu mandei uma mensagem pro Gregório agradecendo ele, falando que eu tinha ficado bem feliz. E ele falou, amei teu bordadinho, obrigada. E, gente, essa foi a saga, assim. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu queria me comunicar com as pessoas, que são parecidas comigo. Eu queria me comunicar com um seleto grupo da internet que tá cansada de conteúdo vazio
ou de conteúdo de super estímulo. Eu queria conversar num ambiente de calma, leveza, tranquilidade. E muitas vezes eu pensei em iniciar esse projeto e eu tirei ele da minha cabeça, porque eu pensava, cara, ninguém vai ver. Ou então, cara, só vou passar vergonha. Ou então, não vale a pena, muito esforço para pouco resultado. Então eu comecei esse projeto de leituras de livro e não deu em nada, e daí eu parei e me chegou uma mensagem de uma pessoa que estava seguindo esse projeto meu no YouTube, e ele perguntou se eu tinha parado com os audiobooks, os livros lidos, né? E eu expliquei essa situação pra ele, que tava sentindo que não tava chegando nas pessoas, e resolvi parar. E ele falou que, poxa, eu podia fazer vídeos falando dos livros que eu li, ou falando da minha opinião sobre espiritualidade, sobre alguma coisa, que ele tinha gostado desse conteúdo de elevação, assim, pessoal, assim, elevação de vibração, sobre sabedoria, sobre calmaria, sobre uma vida mais leve. E essa pessoa, que eu nem sei quem é, ela me inspirou muito. Eu fiquei muito inspirada com isso. Enfim, aqui tô eu postando coisas toda semana, poucas pessoas veem. Mas eu sinto que... isso aqui que eu tô fazendo, toda vez que eu não faço, eu penso que eu queria estar fazendo. E eu acho que isso é sinal suficiente pra fazer, sabe? E então, essa loucurinha do Gregório, essa ideia de fazer um bordado e entregar para uma pessoa que eu admiro muito, de difícil acesso, ter dado certo tudo isso, tá aqui contando essa experiência, me faz ver que às vezes vale a pena ser meio doidinho, vale a pena tirar uma ideia da cabeça e fazer acontecer. Vale a pena, o retorno é muito bom, porque é uma explosão de sentimentos, vale a pena mesmo. E aqui tô eu, conversando, provavelmente menos 3 pessoas vão ver esse vídeo, e tá tudo bem. Se chegar em quem tem que chegar, tá bom. Se chegar nas pessoas certas, as pessoas que estão precisando ouvir coisas boas e não só fofoca da Virgínia, é isso. Enfim, eu tô bem contente e muito bom compartilhar esse acontecimento. E meu bordadinho, como é difícil bordar letras, é muito difícil bordar letra. Tu é louco. O X, porque o nome desse é ponto cruz, né? Ele é muito terapêutico, eu gosto muito. Ele até vai, ele flui bem, mas quando tu tem que bordar a letra, puta merda, muito difícil. Enfim, e ainda nesse tema de chamado, vocação, é esse tipo de coisa que não fica muito claro pra gente, né? Porque é uma coisa muito interna, uma coisa muito do subconsciente. O audiobook que tá na nossa biblioteca astral, aí no canal no YouTube, ele tem falado muito sobre isso. E enquanto eu edito, enquanto eu vou fazendo esses vídeos, eu fico ouvindo essa leitura, né? E realmente ela me toca, sabe? Ela foi me tocando pra eu conseguir dar continuidade a esse projeto e não desistir. Porque sim, gente, eu desisto. É muito forte isso em mim, de tipo, eu vou gestando uma ideia, vou gestando, daí eu pari ela. Eu tenho um parto natural da minha ideia ali. E daí eu pulo pra outra. Isso deve ser muito do TDAH. Então, eu vou tentar focar, né? Até por isso eu tô aqui, me expondo, botando a carinha a tapa, assim, e me comprometendo a focar nessa ideia, focar nesse projeto. Porque parece que faz bem pras pessoas, faz bem pra mim, faz bem pras pessoas,
E aqui, tô propagando coisa boa, tô propagando mensagens boas, coisas que fazem a energia das pessoas aumentarem, elas vibrarem alto, então tô contente, tá? Que mais? E vou mostrar o autógrafo que eu ganhei do Gregório do Vivier. Esse é o livro do Greg, que eu tenho um autógrafo. Muniz, prazerão, beijos do Gregório do Vivier. Ai, meu Deus, que emoção. Eu tenho também o Céu da Língua, que isso aqui a gente compra na peça. Tem a peça toda, todos os diálogos da peça escrito. Aqui na minha terra a gente não tem muitas peças. Aqui a cultura... Aqui o foco não é cultura aqui da onde eu venho. Então, chegar lá e ver que a peça inteira estava escrita num negocinho... Uau, foi uma descoberta para mim. E aproveitando que eu fui numa livraria, eu fui naquela livraria que passa na novela Laços de Família. Mulher, eu era louca pra ir lá. Louca, louca, louca. E daí, nessa viagem pro Rio de Janeiro, a gente foi no Leblon. E daí eu finalmente fui nessa livraria, né? E daí eu comprei esse livrinho de bolso aqui, ele é pequenininho. Esse é um livro normal. E esse é o livrinho de bolso. E eu achei ele tão fofo, sabe? Walter Rizzo, desapegue-se, como se livrar do que nos tira energia e bem-estar. Eu posso ler o resumo dele aqui, o resumo não, a parte de trás dele aqui pra vocês um dia desses, talvez? Ou quem sabe a gente faça uma leitura comentada, por que não? Mas eu gosto desse tipo de conteúdo de bem-estar, sabe? Acho que hoje em dia o pessoal tá bem carente desse tipo de saber. Os saberes da vida leve, de vida simples, de vivenciar o momento presente. Acho que cada vez a gente tá mais desconectado de nós mesmos. E é sobre isso. Nossa, Rio de Janeiro é muito bonito. Até voltei a ver a novela Laços de Família pra... Sim, 2026. Uma novela de 26 anos atrás, que ela se passou nos anos 2000. Mas eu voltei a ver Laços de Família só pra eu ver os lugares que a gente esteve, sabe? É muito diferente tu ver um lugar na TV ou, sei lá, em algum vídeo no YouTube e tu ter ido nesse lugar, né? Tu ter olhado com os teus olhos. Eu acho bem legal essa experiência. Ó, deixa eu ver. Vou ler aqui pra vocês a parte de trás desse livro. Deixe a energia negativa de lado. Você precisa ter sempre o carro do ano? Não ficará feliz a menos que compre aquele vestido lindo que viu na vitrine? Acha que vai morrer se o namoro com aquela pessoa não vingar? Sente-se mal de ficar sem conexão com a internet? Sofre quando tem planos frustrados, seja pelo motivo que for? Neste livro, o especialista em terapia cognitiva, Walter Rizzo, aborda um dos piores males psicológicos, o apego emocional. Em outras palavras, a persistente tendência humana de condicionar a felicidade a coisas que nos são externas, pessoas, objetos, status e ideias. Em capítulos curtos, que são verdadeiras lições práticas, vemos que desapegar-se não significa deixar de desejar, renunciar às paixões, nem ser indiferente ao próximo. A verdadeira fonte de felicidade está dentro de você. Desapegue-se e aprenda já a encontrá-la. Viu? Eu achei que é um tema bem pertinente. A gente tá precisando se inteirar de coisas assim para reconectar. Achei bonitinho. Se vocês gostarem, a gente pode começar a leitura dele. Eu admito para vocês que eu não estou mais fazendo os vídeos com a minha voz lendo, porque eu gosto muito de escutar eles depois. Gente, lavar uma louça ouvindo um conteúdinho bom, olha, é outra experiência, tá? E eu percebi que eu tava fazendo os meus afazeres ouvindo muita fofoca, muito conteúdo raso, sabe? E chegava fim do dia e o meu cérebro parecia um mingau. E eu pensei, cara,
dá de continuar ouvindo coisinhas enquanto eu faço as minhas coisinhas, mas se a gente ouvir coisinhas boas, coisinhas que nutrem a mente, sabe? Então eu tive essa ideia de fazer os audiolivros. E porque eu gosto muito de ler sobre desenvolvimento pessoal, sobre autocuidado e espiritualidade, mas eu sei que ler já não é mais uma coisa que as pessoas costumam fazer, né? Então eu me sentia muito. Eu me sinto muito sozinha nesse processo, assim, de não poder conversar com alguém sobre alguma leitura que eu faço. Ou então querer que um conteúdo, que um tema chegue muito numa pessoa, só que eu sei que ela não vai ler o livro, sabe? Então me deu essa ideia de fazer leituras, né? No início eu lia os livros, né, com a minha voz. Mas daí eu percebi que eu não gosto de me escutar. As outras pessoas até gostavam, não sei nem como, mas eu me dava uma grande irritação. Eu não prestava atenção no que estava sendo dito na mensagem, porque eu ficava prestando atenção na minha voz ou na edição. Ah, aqui eu podia ter editado melhor. Ah, aqui a música podia ter ficado mais baixa. Ah, aqui a minha voz não ficou boa. Aqui a velocidade não. Sabe? Porque para fazer isso, olha, requer bastante atenção, bastante envolvimento no negócio. E daí eu ficava muito analítica quando eu fazia esse conteúdo de leitura com a minha voz. Ah, e hoje eu uso a IA, porque, gente, a IA tá aí. E tem tanta gente usando ela pra coisas ruins, né? Pô, por que eu não posso usar pra uma coisa boa? E realmente, os vídeos de leitura estão ficando bem gostosinhos, bem... Sei lá, eu gosto, eles são suaves, eles não são um estímulo que te enche a mente, te passa uma boa mensagem. E eu fico contente de ter parido esse projeto, sabe? E de conseguir estar dando continuidade pra ele e dele tá chegando nas pessoas. Por mais que seja bem lentamente, porque, nossa, eu vou falar pra vocês. Porra, como é difícil ter seguidor no YouTube. Eu não sabia, cara. É bem complicado, é bem difícil. Mas tô eu aqui e uns 3 gato pingado. E eu fico contente sempre que chega nas pessoas esse conteúdo. No momento, o nome desse conteúdo é Biblioteca Astral. É uma playlist e a gente está fazendo a leitura do livro Caminho da Alma, né? Que fala sobre isso, sobre propósito, sobre encontrar sentido na vida. E tem sido um tema que tá me fazendo bem mergulhar nele. E é isso. Continuando aqui meu bordadinho, porque eu sou tagarela. Quando eu vejo, eu já não tô mais bordando. Bordadinho foi o meu hobby terapêutico. Comecei ele há uns 2 meses e tô cada dia mais viciada. Eu tento criar algumas artes diferentes para não ficar um bordado de toalha de louça de vó, sabe? E tenho feito umas estampas, tenho feito umas artes bem interessantes, assim. Eu fico sempre ansiosa para pôr em prática, para fazer uma coisa sair da minha cabeça e entrar no mundo material, sabe? E quando eu vejo que ficou legal, que o resultado ficou bem interessante, isso me anima bastante. Não tá ficando assim, nosso bordadinho. Enfim, eu pretendo fazer mais esses vídeos aqui aparecendo para conversar, jogar a conversa fora, falar sobre alguma opinião. Pretendo aparecer mais por aqui. Espero que gostem. Pretendo continuar lançando a Biblioteca Astral, terminar o livro. Da nossa Biblioteca Astral, do livro Caminhos da Alma, já tem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. E ontem eu postei 6, 7, 8. Então a gente já tem uma boa parte do livro lida. E tô contente fazendo esse projeto. E eu gosto muito de ouvir ele durante a noite. Não sei se isso
acontece com vocês, mas comigo tem acontecido bastante. Eu acordo no meio da noite, não consigo mais dormir. Nem que seja, sei lá, acordar pra fazer xixi, acordar pra tomar água. Eu tô tendo dificuldade de dormir depois. E eu odeio, eu detesto ficar rolando na cama pensando na minha vida. Pior momento pra pensar na vida é de madrugada. Não façam isso. Não, olha, chega a ser tóxico. O nosso cérebro pode ser bem malvado com a gente, sabe? Então eu não dou trela pro meu cérebro de madrugada. E daí eu percebi que esses conteúdos mais calmos e com mensagens assim, eles ocupam os meus pensamentos, pelo menos com coisa boa, né? Eu ouvia muito ASMR, que é aquele tipo de vídeo que faz uns barulhinhos que fazem o nosso cérebro dar uma desacelerada. Mas chegou um momento que eu percebi que isso aí não era só um plano de fundo para os meus pensamentos ficarem rolando, e eu percebi que eu precisava de coisas sendo faladas, e de preferência coisas boas sendo faladas, né? E então foi mais uma coisa que me fez querer começar esse projeto da leitura dos livros. Enfim, tá? Tem me ajudado bastante, porque às vezes a pior coisa que pode se fazer quando perde o sono também, olha, já dá de montar uma lista. Coisas para não se fazer quando se perde o sono. Primeiro, ficar pensando na vida. Segundo, mexer no celular. Cara, é uma derrota. Mexer no celular quando perde o sono, este sono nunca mais será encontrado. Então, ao invés de ficar ali botando mais coisa na minha cabeça, ou vendo coisas, rolando feed, eu não queria estímulos visuais, eu queria só ouvir alguma coisinha, de preferência que a tela não ficasse muito clara para não desviar totalmente o meu sono. E enfim, esse conteúdinho nasceu e tem me ajudado bastante, espero que ajude outras pessoas também. Enfim, galera, eu acho que eu já tagarelei bastante. Tô aqui passando trabalho com meu bordadinho. E é isso aí. Encerro o vídeo de hoje com uma imagem da fofurinha dessa casa dormindo um soninho. Acordou! Essa é a Lua e ela é o nosso reiki aqui de casa. É a nossa cachorrinha que equilibra as nossas energias. E a gente chama ela de reiki canino, porque quando a gente tá pra baixo, a gente sempre abraça ela, faz um carinhozinho nela, e as energias se recarregam, se propagam. Enfim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bientôt tu oublieras combien je t'aimais. Tu garderas peut-être une photo, un pull qui traîne au fond d'un placard. Tu diras juste c'était beau, sans voir ce que ça m'a coûté de croire. Bientôt tu oublieras combien je t'aimais. Un jour quelqu'un dira mon